Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos dar sequência à criação do nosso dashboard de vendedor aqui dentro do nosso curso básico de Power BI. Então, dando continuidade ao nosso projeto, identificamos que precisamos concluir algumas etapas que dentro do nosso exemplo de modelo, nós temos aqui ainda faltando um visual com o total de clientes ativos mês a mês. Falta ainda nós incluímos aqui um cartão com o total de clientes da carteira, com total de clientes tipo B e clientes tipo A, além de uma foto de destaque desse vendedor. Então vamos lá. O primeiro visual que eu vou criar é esse visual aqui, que é ao lado do meu total de vendas, que ele basicamente é o total que vai contabilizar o total de clientes ativos mês a mês do vendedor ou do funcionário selecionado, ok? Para me utilizar esse visual, eu vou selecionar aqui uma opção de visual, que é o visual cartão de linha múltipla. Ele fica ao lado do cartão comum, e aí eu vou visualizá-lo aqui ao lado direito e vou selecioná-lo. Eu vou posicioná-lo aqui para o meu espaço, para ele se compor aqui dentro do espaço reservado a ele. Pronto. E aí, para me utilizar essa opção de contar, também vou precisar criar uma medida. E essa medida é uma medida de contagem, né? E aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a contagem de total de clientes distintos ativos mês a mês. E para me fazer isso, eu preciso criar uma medida que vai usar uma função de contar, né? E dentro do Power BI existem diversas opções de você fazer contagem. Você pode fazer contagem de linha, você pode fazer contagem geral e você pode fazer contagem específica. E nesse exemplo, nós iremos utilizar uma contagem específica, que é uma contagem de valores exclusivos, né? Eu preciso saber exatamente a quantidade de clientes distintos que eu tenho mês a mês que estão ativos, que estão vendendo, né? Então, para me fazer isso, eu vou, obviamente, criar essa nova medida. E como eu vou estar fazendo a contagem de clientes ativos, que é clientes com venda, então nada mais natural que eu crie essa medida dentro da minha tabela de vendas. Então, eu vou selecionar aqui a minha tabela de vendas. Eu vou selecionar aqui na opção de cálculo, na parte superior, nova medida. Ele vai abrir a minha caixa de renomear a minha medida. E aí eu vou renomear essa medida para clientes ativos. Total clientes ativos. Pronto. E aí o que que eu vou precisar? Sinal de igual. E aí, como eu falei, eu preciso fazer uma contagem. Eu preciso chamar uma função dentro do Power BI que vai contar a quantidade de clientes de forma distinta. E essa função nós chamamos ela de distCount. Você vai escrever lá distCount, ó. Ou seja, uma contagem distinta de valores, né? Eu preciso agora passar o parâmetro a qual referência de coluna eu quero contar. Eu preciso fazer uma contagem lá na minha tabela de vendas, que é de clientes ativos. Eu posso utilizar a contagem de D, né? Que é o código que identifica cada cliente. Então, eu vou fazer a contagem de clientes aqui pelo ID. Então, eu vou selecionar aqui dentro da minha listagem de opções de coluna desta tabela, eu vou selecionar aqui lá na minha tabela de vendas o ID loja. Eu vou fechar o parêntese e vou dar o Enter. E aí, automaticamente, ele criou essa medida. Verifique que ele não apareceu nada no nosso visual, justamente porque eu ainda não fiz a inserção dessa medida no meu visual. Então, eu já criei essa medida que vai fazer essa contagem de clientes ativos. Agora, eu vou simplesmente localizar essa medida, aonde ela ficou inserida aqui dentro da minha tabela de vendas, e ficou aqui com a nomenclatura de total clientes ativos. Eu vou simplesmente arrastar essa medida aqui para a minha guia de campos do meu visual. Após ele estar selecionado, ele me listou aqui 1.499 clientes ativos dentro da minha base. Ou seja, eu tenho 1.499 clientes com vendas, né? E aí agora eu preciso segmentar esse total de clientes ativos por mês. E a definição de datas dentro do nosso projeto, ela é toda composta pela tabela calendário, né? Então eu vou selecionar aqui a minha tabela calendário e vou localizar aqui o nome do mês. E também eu vou arrastá-la aqui para a minha guia de campos. Vou colocar aqui na parte inferior da minha total de clientes.
E aí, se você observar, automaticamente ele já criou aqui em janeiro 365, fevereiro 323, março 353 e assim por diante. Então ele já contabilizou quantos clientes distintos eu tenho nos ativos, ou seja, vendendo mês a mês dentro do meu projeto, dentro da minha base de vendas desta empresa. E agora a gente precisa criar a formatação, correto? Então, o que queremos fazer? Nós vamos lá na minha guia visual, nós vamos aqui em geral, e o primeiro passo é que na parte de efeito nós excluímos o fundo, né? Então nós vamos excluir o fundo, depois a remoção do fundo. Agora eu vou dar continuidade na formatação, verificando que aqui o nome janeiro, dentro do nosso exemplo modelo, ele está na cor cinza claro e o valor do rótulo está na cor azul claro, né? Então vamos fazer essa alteração aqui para deixarmos dentro do padrão. Esse rótulo de categoria, basicamente esse total de clientes ativos, que ele vai se repetir para cada mês. Não é necessário ter a inclusão dessa informação dentro desse nosso visual. Nós precisamos apenas do mês e do volume do total de clientes ativos dentro desse mês. Então eu vou desmarcar essa opção aqui, rótulo da categoria, que eu não preciso utilizar dentro desse visual. E eu vou aqui na minha opção de cartões, ok? E aqui onde está esse azul, que é onde está a identificação dos valores do cartão no nome do mês, eu vou mudar para o cinza claro, que é a cor do nosso projeto, certo? Ok? E aqui na minha guia de valor da frase de destaque, que é onde está o valor, né? O valor numérico, o valor das minhas medidas, né? Que é o campo que eu estou localizando, que é o total de clientes ativos. E eu vou mudar essa cor de fonte para aquele azul claro. Pronto, já ficou no padrão que eu preciso. Vamos olhar o nosso modelo, ok? E aí está faltando também nós inserimos o título, né? Então nós já sabemos que título de visual sempre vai estar na guia geral, vai estar sempre aqui na opção título, e nesse caso eu vou selecionar título e vou fazer inclusão, né? E aqui será o que? Total de clientes ativos, né? Ou só clientes ativos, conforme está no nosso exemplo. Eu escrevo lá clientes ativos e vou alterar a cor da fonte desse texto para o cinza claro. Pronto. E eu apenas aqui eu centralizo, aqui dentro da mesma formatação aqui do título, eu vou centralizar para deixar na posição que eu preciso. Ok? E aqui vamos verificar se precisamos mais de algum efeito visual. Deixa eu ver. O rótulo da categoria já utilizamos. Não vamos precisar. Deixa eu ver aqui em cartões. Aqui, a barra de destaque, pessoal, é um campo muito importante que você vai encontrar sempre aqui dentro do visual de cartão, porque essa barra de destaque é esse destaque aqui na parte esquerda que você pode estar fazendo, dando um realce para cada informação de mês dentro desse nosso visual de cartão múltiplo, tá bom? Então nós vamos localizar aqui a nossa guia de cartões, aqui no nosso campo de visual. E aqui na parte inferior, nós temos lá na opção barra de destaque, justamente a informação dessa barra. E aí o que, que vai acontecer? Nós precisamos definir uma cor. Vamos ver no nosso exemplo modelo, também está com azul claro. Então eu vou alterar essa cor para esse azul claro. E vou aumentar o tamanho desse realce, né? Dessa barra de destaque. De 2, vamos deixar aqui, deixa eu ver um tamanho que fique bacana de visual. Aqui, vamos deixar no tamanho 6. Tamanho 6 já fica ok, já fica bom para a gente visualizar corretamente o que a gente precisa. Então, a partir dessa informação, o nosso gráfico, o nosso visual está concluído. Só voltar aqui para a tela inicial. Ok. E agora o próximo passo seria criar uma borda, né? Uma borda para esse nosso visual para ficar bem destacado e separado aqui do meu gráfico de vendas totais por mês. Eu vou selecionar o meu visual, eu vou aqui na minha guia de formatação visual, geral, efeitos e vou selecionar aqui uma fronteira visual. E essa fronteira visual, ela vai ser aqui na minha cor cinza claro, que é a cor padrão do nosso projeto.
e vou definir que ela vai ter cantos arredondados de tamanho 10. Somente isso. Se observarmos agora, ele basicamente já criou para a gente esse visual, com todas as informações que precisamos, né? Eu vou só apenas ajustar aqui. Você pode ajustar aqui com a seta do mouse para deixar ele bem alinhado à mesma altura desse gráfico lateral esquerdo, né? E aí tá, aqui nós temos aqui o nosso total de clientes ativos, concluído, pronto para ser utilizado e visualizado. O que eu posso fazer de alteração aqui? Se você observar aqui no nosso exemplo modelo, por exemplo, ele está iniciando sempre do mês mais recente e para o mês inicial, ou seja, ele está do mês atual aqui de setembro, e aí você precisa ordenar ele para que ele possa começar sempre por esse período, sempre pelo período do mês atual. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui o meu visual, eu vou passar o mouse aqui nos três pontos, aqui na formatação dele de mais opções, né? E a classificação dele, que está por nome do mês, vamos colocar aqui, que ele está por valor, vamos colocar por nome do mês. Quando eu coloco por nome do mês, então ele vai dar a ordem, ao invés de ser por valor do maior para o menor, ele vai ser do mês atual para o mês inicial. E aí eu tenho já essa ordenação já pronta para ser utilizada, ok? E agora o próximo passo será nós criarmos esses três cartões aqui na lateral direita, que são os cartões de total de clientes, clientes B e clientes A. Vamos lá seguir esse processo. O primeiro cartão vai ser o cartão de total de clientes, né? Eu posso utilizar simplesmente com tanto uma medida nova para me definir o total de clientes lá na minha tabela de clientes, quanto reaproveitar medidas que eu já utilizei nesse clientes ativos para me definir. Por que que é importante criar uma nova medida para me definir o total de clientes aqui, conforme o nosso exemplo modelo? Porque não necessariamente eu tenho um cliente cadastrado que possa estar vendendo. Então, se eu utilizo a minha base de vendas, significa que eu vou estar utilizando somente clientes que estão vendendo. Se eu utilizo aqui a minha contagem pela minha tabela de clientes, significa que eu estou utilizando somente os clientes que são cadastrados. E não necessariamente um cliente cadastrado possa estar vendendo dentro de um período. Eu posso, por exemplo, ter clientes aqui dentro dessa tabela de clientes que não esteja vendendo de janeiro até o mês atual, mas ele é um cliente cadastrado, então ele é um cliente da empresa. Então, para me fazer essa contagem aqui, é mais recomendado eu utilizar a minha tabela de cadastro de clientes, ok? Então, com a minha tabela selecionada, eu vou novamente criar uma nova medida. E aí essa medida eu vou chamar de total de clientes apenas. A outra é clientes ativos, né, que são clientes vendendo. E essa eu vou chamar de total clientes apenas. Apenas total clientes. E aí eu vou colocar o sinal de igual e vou fazer o mesmo processo. Eu vou fazer uma contagem distinta de clientes cadastrados dentro da minha base de dados. Então vai ser lá uma dist count. Eu vou abrir o parênteses e vou selecionar aqui dentro da minha tabela de clientes a coluna que eu vou utilizar para fazer essa contagem. Neste exemplo, eu posso utilizar tanto o CPF, eu posso utilizar o ID de loja, qualquer outro campo de identificação única para me fazer essa contagem. Então, nesse caso, vamos utilizar também o ID loja. Então, eu vou selecionar e vou fechar o Enter, o parênteses e vou dar o Enter. Automaticamente ele vai criar para a gente essa medida dentro da minha tabela de clientes. Eu vou fazer a inserção de um cartão simples, e eu vou simplesmente arrastar essa minha nova medida para dentro desse cartão. Eu posso arrastar tanto para o visual quanto aqui para a minha guia de campos, tá bom? E automaticamente ele vai estar para mim o total de clientes cadastrados desta empresa. E aí, por padrão, o que que a gente pode fazer nesse momento? Aproveitar a formatação dos cartões anteriores e aplicá-lo nesse novo cartão. Então, eu seleciono um cartão já formatado, eu vou aqui na minha guia de pincel, aqui na minha área de transferência, na parte superior, e vou simplesmente aplicá-los clicando em cima do meu novo visual do meu novo cartão. E aí, automaticamente, ele já vai fazer esse processo para a gente, ó. Eu vou redimensioná-lo para ele encaixar certinho aqui dentro desse espaço reservado a ele. Amplio um pouco mais. Pronto. Então eu já tenho aqui total bruto,
total líquido, eu já tenho também o total de clientes cadastrados, ou clientes da base, ou clientes da carteira de cada vendedor. O próximo passo, ele envolve a criação de mais duas medidas. O que significa esse clientes B e clientes A? Foi definido aqui dentro dessa estrutura de vendas, dentro da estrutura de visualização desses cartões, que ficou definido uma segmentação do tipo de clientes entre A e B. O que seriam os clientes A? Seriam todos os clientes que vendem acima de R$ 1.000. Né? Todo cliente que tiver vendas, seja no mês ou no acumulado, que seja maior ou igual a R$ 1.000, a empresa considerou que é um cliente curva A. Então, é um cliente especial para esse projeto, para esse modelo, para esse exemplo, é um cliente A. E todo cliente que tiver com venda abaixo de B, que tiver com total de vendas abaixo de R$ 1.000, ele é um cliente do tipo B. Ok? Deu para entender? Vamos ver na prática como é que funciona esse processo. Para me inserir esses cartões, naturalmente eu preciso criar também medidas, né? E agora nós vamos criar basicamente a principal função dentro do Power BI. O principal cálculo, a principal referência que nós utilizamos para fazer grande parte dos cálculos mais avançados, os cálculos específicos de referência, os cálculos mais inteligentes, nós utilizamos essa função que aqui iremos adotar agora dentro desse nosso projeto, tá bom? Então, como eu vou fazer uma contagem de clientes pelo total de vendas, então, sim, esses clientes eu vou buscá-lo aonde? Lá na minha tabela de clientes. Então, aqui na minha tabela de clientes selecionado, eu vou criar novamente uma medida, aqui na parte superior de cálculo, e eu vou renomear essa medida para clientes A. Então, dentro do conceito da empresa, eu já sei que clientes A serão os clientes com vendas acima de R$ 1.000. Então eu escrevo clientes A, o nome dessa medida, e aí eu vou colocar o sinal de igual. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a escrever o meu código. Para mim fazer essa função, ela já exige um cálculo um pouco mais específico, um cálculo um pouco mais elaborado, né? Porque eu vou localizar dentro da minha tabela de clientes quais são os clientes que estão atualmente ou que estão até um certo período que já atingiram, seja dentro do mês, seja dentro do trimestre ou assim por diante, um total de vendas que para a empresa é considerável como um cliente de nível A. Então, todo cliente com venda acima de R$ 1.000. E para me fazer esse cálculo, eu vou usar agora a principal função do Power BI, a principal referência de cálculo do Power BI, que é a função Calculate, tá bom? Essa função, quando você estiver estudando mais a fundo o Power BI, você vai entender o quanto ela é importante para a criação de medidas, para a criação de cálculos inteligentes, cálculos de filtro que vão possibilitar uma análise de dados muito mais rica e muito mais robusta dentro dos seus projetos, tá bom? Então, como é que eu faço uma função calculate aqui, que já é uma função de um nível de intermediário para avançado? Eu vou escrever aqui calculate, que é o nome dessa função, que é uma função de cálculo, e ela basicamente trabalha com dois argumentos, que é uma expressão e um filtro. Ou seja, eu preciso definir o que eu quero calcular e de que forma eu quero fazer esse cálculo. Por exemplo, eu quero fazer uma subtração da tabela de vendas, desde que o número seja somente 100. Eu quero fazer, por exemplo, uma contagem de clientes de uma determinada cidade, filtrando somente os bairros X dessa cidade. Ou seja, eu defino a função de expressão, a função de cálculo e aplico um filtro dentro dessa expressão. Tá bom? Vamos ver como é que funciona isso? Então, dentro da minha calculate, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma contagem, né? E para me fazer uma contagem distinta, nós já sabemos que é utilizar a função distCount, né? Eu vou fazer uma contagem e aí vou fazer uma contagem aqui na minha tabela de clientes pelo ID loja. Ou seja, eu vou contar aqui dentro do meu ID loja, dentro da minha tabela de cliente, e eu quero inicialmente fazer essa contagem. Eu fecho o parênteses. Quando eu fecho o parênteses, a minha função calculate, ela pede agora se eu quero aplicar algum filtro.
Eu quero aplicar algum filtro dentro dessa minha expressão? Sim, eu quero justamente contar somente os clientes que têm venda acima de R$ 1.000, maior ou igual a R$ 1.000, correto? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu já defini que eu contei eles, agora eu vou acrescentar uma vírgula e agora eu vou colocar um filtro, né? E dentro desse filtro eu vou chamar também uma função, que é a função de filtro. Nós chamamos aqui dentro do DAX, dentro do editor do Power BI, de filter. Você vai escrever essa função filtre, você vai clicar em cima dela e aí ela vai abrir um parêntese. E aí nessa abertura de parênteses você vai dizer, você quer filtrar que tabela? Eu quero filtrar aqui pela tabela de clientes, que é a tabela que eu estou usando como referência de filtro, né? Eu vou colocar uma vírgula. E qual vai ser essa expressão? Eu quero filtrar aqui pelo total bruto, né? Que é o total de vendas desse cliente. Então eu vou localizar minha medida, a minha medida de total bruto que está lá na minha tabela de vendas, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui total bruto, eu vou escrever, vou selecionar minha medida de total bruto, né? E ainda dentro dessa referência, eu quero dizer que eu quero somente o total bruto que seja maior ou igual a 1.000. Pronto, ficou compreendido? Ou seja, eu vou fechar o parênteses aqui e a gente vai ter uma explicação mais detalhada de como foi criada essa função. Primeiramente, eu vou dar o Enter aqui. Pronto. E aqui nós vamos inserir essa medida dentro de um cartão. Eu vou adicionar um novo cartão. E aqui eu vou localizar aonde é que ficou essa minha medida. Ela foi criada aqui dentro da minha tabela de clientes, né? Que é a medida clientes A. Eu vou arrastá-la aqui para o meu visual. E aqui ele me deu 62 clientes. O que significa isso? Vamos lá recapitular essa nossa medida. Eu vou selecionar minha medida aqui no meu editor, aqui no meu lado direito. E aí vamos a mais uma explicação. A função calculate, ela usa, como nós falamos, ela usa para duas expressões. Ela vai identificar que tipo de cálculo eu quero fazer e depois que tipo de filtro eu quero aplicar com referência nesse cálculo. Nesse nosso exemplo, o que nós fizemos? Nós abrimos a função calculate, nós definimos que nós queríamos contar a quantidade de clientes desta empresa. Porém, para o meu cálculo, eu quero contar apenas os clientes, filtrando esses clientes pelo total bruto. E esse total bruto somente dos clientes com vendas maior ou igual a R$ 1.000. Somente isso, tá bom? E aí eu fecho e automaticamente aqui o meu cartão exibe essa medida. Mas será que realmente está correto? Será que realmente ele está mostrando todos os clientes que estão com vendas acima de R$ 1.000? E a gente pode fazer, tirar a prova dos 9, né? A gente pode fazer uma conferência caso estejamos com dúvida sobre o nosso cálculo. Como é que a gente pode fazer isso nesse exemplo? Eu posso simplesmente aqui adicionar uma tabela, só para mim fazer um bate. Eu vou adicionar uma tabela. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui na minha tabela de clientes, eu vou colocar aqui o ID loja. Eu vou colocar o total bruto, só para me identificar. O total bruto aqui da minha tabela de vendas. Ok? E aqui ele está toda a listagem de clientes. Agora eu quero ver se essa medida realmente ela filtrou somente os clientes com vendas acima de 1.000. Então eu vou localizar aqui a minha medida, aqui na minha tabela de clientes, e vou arrastá-la aqui para a primeira opção aqui, ó, aqui na parte de colunas. Pronto, ele já vai enumerar aqui, ó, cada cliente com vendas acima de R$ 1.000. E aqui, ó, exatamente deu 62. Se nós formos acompanhar na unha, no detalhe, ó, nós vamos identificar aqui, ó, todos os clientes com vendas acima de R$ 1.000, ó, se você for baixando, ele vai identificar, vai pontuar como cliente de linha de cliente do tipo A. Aqui, ó, cliente que vendeu 969, então ele não contabilizou, não entrou na conferência, não entrou na contagem, né? O próximo, 2.167, já entrou na contagem. E aqui, ó, os demais, todos que estão abaixo de R$ 1.000, clientes com vendas abaixo de R$ 1.000, não entram na nossa contagem. Aqui, ó, já entra na nossa contagem porque esse cliente já vendeu 1.000 ou acima de R$ 1.000, ó.
E aí a gente confere e identifica que realmente o nosso cálculo está batendo. Então, onde nós temos vendas, nós temos clientes com total de vendas, total bruto de vendas, igual ou maior que R$ 1.000, automaticamente ele vai nos trazer aqui para a nossa contagem de visual. Ok? Então nós já sabemos que esse nosso cálculo está correto. Eu posso apagar aqui essa tabela e agora eu vou formatar aqui o meu cartão, né? Para a gente formatar, nós já vamos de cara aproveitar a formatação desse cartão anterior. Eu seleciono a formatação, clico no meu visual e pronto. Agora eu vou só redimensionar. Ok, pronto, cartão criado. E agora, pessoal, nós precisamos criar também a nossa medida que ela vai nos trazer os clientes B, que são justamente os clientes com vendas abaixo de R$ 1.000. Então, ainda aqui na minha tabela de clientes, eu vou criar uma nova medida. E aí é bom que a gente já aproveita e faz novamente o uso da função Calculate, que é uma das principais funções do Power BI, do editor DAX, utilizada para diversos tipos de cálculos, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, essa medida será a clientes B, e ela vai ser o mesmo processo. Eu vou chamar uma função do calculate, eu vou usar uma distinct count, eu quero fazer uma contagem distinta, lá na minha tabela de clientes, pelo ID loja. Eu fecho o parêntese, eu vou colocar uma vírgula, e agora eu vou aplicar um filtro, né? Então eu já fiz a contagem e agora eu vou aplicar um filtro dentro dessa minha contagem. Eu vou usar a função filter e aí eu vou invocar aqui a minha tabela que eu quero usar como referência para fazer esse filtro. Se eu contei aqui na minha tabela de clientes, automaticamente o filtro tem que ser pela minha tabela de clientes, correto? Então aqui eu vou filtrar pela minha tabela de clientes, vou colocar uma vírgula e aí eu vou definir a expressão. E a minha expressão vai ser o quê? O total bruto de vendas, né? O total bruto de vendas seja menor, nesse caso vai ser menor que 1.000. E aí eu fecho meu parênteses. Então, se lá o cliente curva A é o cliente que está com venda, o total bruto de vendas maior ou igual a 1.000, o cliente B é o cliente que está com venda total abaixo de 1.000. E aí eu dou o Enter e aí automaticamente ele já cria a nossa função também. E aí eu vou seguir o mesmo procedimento. Eu vou adicionar um novo cartão, só ele criar a medida. Eu vou adicionar um novo cartão e aí eu vou arrastar aqui para esse cartão o meu cliente B, né? Que é o cliente tipo B. 1437. Tem bastante cliente tipo B, né? Primeiramente vamos fazer a formatação aqui. Eu vou selecionar a formatação aqui no pincel, eu vou aplicar aqui para o meu cartão e vou arrastá-la para me encaixá-la aqui dentro do espaço. E aí a gente pode também fazer essa prova, né? Tirar essa prova se realmente ele está puxando somente os clientes com vendas abaixo de 1.000. E aí eu posso fazer o mesmo processo. Eu vou abrir uma tabela, eu vou aqui na minha tabela de clientes puxar o ID para me identificar esse cliente. Aqui na minha tabela de vendas eu vou puxar o total bruto, que é a minha medida, para me localizar os valores. E aqui eu vou chamar também a minha medida, que é justamente para me fazer essa conferência, né? Então, se foi AB, eu vou puxar aqui para o início dessa visualização e aí ele vai me mostrar se realmente ele invocou essa tipo B. Ó. Verifique aqui que os clientes com total bruto acima de 1.000, nenhum desses ele faz a contagem. Ó. Eu vou inverter aqui na seta só para ele começar aqui a partir da contagem. Ó. Então ele começa a contar aqui. Ó. Todo cliente que está com venda abaixo de R$ 1.000, ele entra na minha conferência de clientes tipo B. Ó. E aí ele vai aqui até completar o número 1437. E aí, ó, se eu for chegar aqui até a parte final, para mim realmente ter certeza que ele está conferindo somente esse tipo de cliente, vamos identificar qual é o próximo cliente que ele faz que ele não faz a contagem, para verificarmos se realmente é um cliente com venda acima de R$ 1.000.
aqui mais um pouco. Deixa eu baixar um pouco mais para a gente identificar melhor esse visual. Aqui. Ó, pronto. Bem aqui passou, ó. O último cliente foi o cliente com uma venda de R$ 300. Então, o próximo cliente aqui já é um cliente com venda de 11 mil. Então, daqui para cá, ó, todos esses clientes estão com vendas acima de R$ 1.000. Então, nenhum desses entra na conferência de cliente tipo B. Ok? Isso significa que o nosso cálculo está batendo e o nosso cálculo está correto. Aí eu posso simplesmente aqui apagar essa tabela, que foi só para teste. E aí eu tenho já também os meus cartões já criados, cartões com uma função um pouco mais elaborada, que é uma função chamada de calculate, que é uma das funções mais importantes, tá bom? E aí nós já vamos para a próxima etapa, no próximo vídeo, finalizar aqui com esse nosso painel de imagem, que ele vai fazer uma inserção de uma imagem dinâmica que ele vai mostrar aqui o vendedor com maior destaque, caso eu não tenha nenhum cliente, nenhum funcionário selecionado, e quando eu for fazer a seleção, automaticamente ele vai buscar a foto e o nome desse vendedor, tá bom? Então na próxima aula a gente conclui esse painel para darmos continuidade no nosso curso básico. Até a próxima.